Ele comprou um casebre esquecido no mato para fugir da dor de perder a esposa. Até que encontrou, escondida lá dentro, uma jovem sem teto com 2 bebês nos braços. Consegue imaginar um homem destruído pela viuvez descobrindo, no lugar que deveria ser refúgio, uma mãe em desespero? Parece improvável. E é justamente por isso que essa história mexe tanto. Aconteceu em 1847, na pequena vila de São Miguel do Vale, interior do Rio Grande do Sul, quando o Brasil ainda vivia sob o Império e as fazendas ditavam o ritmo da vida. Antes de continuar, deixe eu te pedir uma coisa. Se essa história já tocou um pedacinho do seu coração, se inscreva no canal agora e deixe um comentário dizendo: estou ouvindo até o fim. Isso mostra para o YouTube que você ainda acredita em histórias de verdade, daquelas que emocionam, que fazem a gente lembrar que o mundo ainda tem humanidade. E eu te prometo, o final vale cada minuto. Bento Arantes tinha 42 anos quando sua vida ruiu. Era um fazendeiro respeitado, de ombros largos, mãos calejadas, rosto talhado pelo sol. Seus olhos, antes firmes, haviam escurecido desde que a febre amarela levou Lívia, sua esposa, com quem se casara aos 23 anos, quando ela tinha 19. Não tiveram filhos. Lívia dizia com fé mansa que Deus tinha seus planos. Bento também dizia amém, até que a doença a tomou em 10 dias e o silêncio passou a morar em todos os cômodos. Veio a rotina mecânica, acordar antes do sol, cuidar da terra, dos animais, voltar ao entardecer para uma casa que já não o recebia. A cozinha lembrava o pão quentinho de Lívia, o jardim, o cheiro de ervas, a cadeira de balanço, as costuras ao fim da tarde. Bento começou a dormir no celeiro. Depois, nem isso. Vagava até o corpo desistir. Os empregados sussurravam. O patrão estava quebrado por dentro. Em março, passados 6 meses da morte de Lívia, Bento vendeu quase metade da fazenda e, com o dinheiro, comprou um casebre abandonado a uns 15 quilômetros da vila. Paredes de pau a pique rachadas, telhado de sapê cedido, mato alto por todo lado. Nada por perto. Silêncio suficiente para quem queria desaparecer. Partiu numa manhã fria de outono com uma carroça velha, algumas ferramentas, mantimentos e o cavalo pardal. A viagem levou quase meio-dia. Ao empurrar a porta pendurada numa única dobradiça, o rangido cortou o ar. Terra batida, folhas secas, móveis quebrados, mofo. Bento ergueu o lampião. Foi quando ouviu um choro fraco. Outro, logo depois. 2 choros distintos. Bebês. No fundo, atrás de uma divisória improvisada, viu uma jovem encolhida no chão com 2 bebês ao colo. Virou-se assustada. Rosto sujo, cabelo desgrenhado, roupa rasgada. Os pequenos choravam de fome. Quem é você? A voz de Bento saiu rouca, contida. O que está fazendo aqui? Por favor, senhor, não nos expulse. A voz dela trêmula, os olhos molhados e teimosos. Não temos para onde ir. Calma. Bento ergueu a mão num gesto de paz. Só quero entender. Meu nome é Aurora Nunes. Estou aqui há 3 semanas. Meu pai me pôs para fora quando descobriu a gravidez. O homem que prometeu casar desapareceu. Eu engoliu seco. Só tentei sobreviver. Quando foi a última vez que você comeu? Ontem de manhã, um pedaço de pão. Bento deixou o lampião sobre uma pedra, saiu, voltou com carne seca, pães, uma garrafa de leite de cabra, um cobertor grosso. Improvisou uma mamadeira com pano limpo. Os gêmeos sugaram com desespero até o choro ceder. Aurora comeu como quem volta à vida. Depois, adormeceu embalada por um cansaço antigo, os 2 pequenos aninhados sob o cobertor. Bento dormiu do lado de fora, junto de Pardal, olhos nas estrelas, sem resposta para a pergunta que não o deixava. O que Lívia pensaria? Ao amanhecer, Aurora tentava acender o fogo. Pode me chamar de Bento, ele disse, num meio sorriso que não lembrava ter. Senhor, me envelhece. Passaram a manhã limpando e organizando. Ao meio-dia, Bento foi direto. Comprei este lugar para ficar só. Não esperava ninguém.
O sensato seria pedir que você partisse. Mas não posso mandar você e esses 2 pequenos de volta ao nada. Fique, eu reformo. Você cuida dos bebês, ajuda no que puder. Eu garanto comida e abrigo. Depois, a gente decide. Aurora chorou de alívio. Prometeu cozinhar, limpar, manter as crianças quietas. Bento assentiu, tentando parecer firme, enquanto sentia por dentro um fio de propósito renascer. Vieram as semanas. Bento consertou telhas, reforçou paredes, abriu uma porta que fechava de verdade, ergueu uma divisória para 2 cômodos. Aurora limpou, estendeu panos ao sol, lavou roupinhas no riacho, improvisou cozinha sob uma lona, plantou uma horta com sementes de alface, tomate e cenoura. À noite, panela simples e conversa baixa. Aurora contou do pai endurecido pela viuvez, do tropeiro de promessas fáceis, do sumiço e da barriga crescendo. Bento falou de Lívia, a festa na igreja, a vida feita a 4 mãos, a febre que não perdoou. Numa noite de maio, ao calor da fogueira, Aurora perguntou: "Você ainda ama sua esposa?" "Sempre vou amar Lívia. Amor não impede a morte. E a vida insiste em continuar." Aurora baixou os olhos, mas havia um brilho novo ali. Bento percebeu que, lavada a poeira da fuga, ela era bonita e forte. "Você é uma boa mãe, Aurora. Eu faço o que posso. Eles merecem um lar." "O casebre está virando casa", ele arriscou, com um esboço de sorriso. Não disse a parte que mais o assustava. Não queria mais ficar só. Meses adiante, Bento precisou ir à vila num domingo, buscar farinha, sal, óleo, algumas ferramentas. A praça fervilhava de conversas. Dona Esmeralda, a parteira de língua afiada e coração imenso, havia visto fumaça na chaminé, roupinhas no varal, uma jovem ao fogão, 2 crianças engatinhando. O rumor corria. O viúvo Bento vivia em pecado. Quando ele entrou na venda, o silêncio pesou. Seu Amâncio, o dono, segurou a lista. "Preciso te perguntar algo, Bento. É verdade que uma moça mora com você naquele mato, com 2 pequenos? E se for, a frieza de quem cansou de explicar a própria dor." Dona Esmeralda atravessou a porta. "Se for, é uma vergonha. Menos de 1 ano da falecida e já..." A voz do padre Tobias cortou a praça. "O que se faz contra a lei de Deus diz respeito à igreja." "Padre, com respeito, dei abrigo a quem não tinha nada." Bento respondeu: "Ou casa com ela, ou manda embora. Viver assim é concubinato." Bento saiu sem se justificar, montou em pardal, cavalhou de volta com a mente em brasa. Aurora costurava na soleira quando ele chegou. "Eles sabem", Bento disse atando o cavalo. "A vila inteira." O sangue sumiu do rosto dela. "Então eu vou embora. Amanhã cedo. Vou para Porto Alegre. Dou um jeito." "Com 2 bebês, sozinha?" "Como?" "Eu sempre dou", respondeu com a voz quebrada e um medo antigo. Aurora entrou e começou a juntar o pouco que tinha. Bento ficou parado, sabendo que o padre tinha razão numa coisa. Daquele jeito, não dava. Mas a ideia de vê-la partir rasgava por dentro. Quando foi que uma estranha virou parte da casa? Quando foi que aqueles 2 passaram a ser seus? A resposta veio como raio. Bento entrou. Aurora amarrava roupas num pano. "Não adianta", ela disse. "Já decidi." "Eu também decidi." "O quê?" "Case comigo." O mundo parou. Aurora piscou, sem ar. "O quê?" "Case comigo. Se vão falar, que falem da verdade. Deixa eu ser pai para esses 2. Vamos transformar esta casa no que ela já está tentando ser. Você ainda ama a sua esposa." "Sempre. Amor não se apaga. Mas aprendi que ele cabe mais e que a vida cobra coragem. Estou escolhendo você. Estou escolhendo eles." Aurora chorou de outro jeito. Esperança. Tocou as mãos dele. Não por pena, por decisão. Ela se jogou nos braços de Bento. Havia fragilidade ali e uma força enorme. No dia seguinte foram à igreja. O padre Tobias franziu a testa. "Casamento exige proclamas. Este é um caso excepcional. Cada dia destrói a reputação dela." "Case hoje, padre", pediu Bento. O padre suspirou. Cedeu. "Confessem-se. Entrem sérios e Deus os abençoe." A notícia correu como fogo. Uns torceram o nariz. Outros acharam bonito em segredo. Dona Esmeralda murmurou para seu Amâncio: "Talvez seja o certo." Ele estava secando por dentro. No domingo, a igreja encheu. Bento vestiu o terno de luto. Doeu, mas foi.
Aurora, num vestido simples que costurara às pressas, com uma flor branca no cabelo que Bento colheu ao amanhecer, trazia os dois no colo, sem anéis, sem festa, apenas votos repetidos com firmeza. Quando o padre os declarou marido e mulher, Bento beijou a testa de Aurora. Um peso se ergueu, uma história começou. Na volta, pararam no alto da colina, a casa ao longe. Vim aqui para morrer por dentro, disse Bento. Você transformou no lugar onde voltei a viver. E você me deu algo que achei que nunca teria. Família, lar e nome, respondeu Aurora, apertando-lhe a mão. Nos meses seguintes, Bento formalizou a adoção dos gêmeos, Mateus e Maia Arantes. Aurora administrou a casa com doçura diligente. Bento, com braços e paciência. A intimidade cresceu como horta em solo fértil, sem barulho, com constância. À noite, depois que os dois dormiam, eles conversavam baixo, trocavam memórias, medos, sonhos. Numa noite de inverno, 4 meses após o casamento, cólica em Mateus, choros longos. Bento pegou o menino, andou pelo quarto, cantarolou a canção da mãe antiga. O pequeno cedeu, adormeceu. Quando Bento o deitou e ergueu os olhos, encontrou os de Aurora. Não precisaram palavras. Mãos se tocaram, um abraço, um beijo tímido e promissor. A partir dali, dormiram juntos. Não por obrigação, mas por escolha. 3 meses depois, Aurora descobriu a gravidez. Desta vez, alegria sem medo. Bento girou com ela no terreiro, rindo como rapaz. Quando nasceu o bebê, com a ajuda de Dona Esmeralda, receberam-no ao som de choro forte. Como vai se chamar? Perguntou Bento. Gabriel, nosso anjo. Bento beijou a testa de Aurora. Gabriel Arantes. Perfeito. Anos seguintes, trouxeram mais filhos, nasceram mais 2 meninas, Helena e Sofia. A casa precisou ser ampliada com novos quartos. Bento vendeu o resto da antiga fazenda e investiu tudo naquele lugar. O casebre, que seria túmulo, virou lar cheio de vida. A vila de São Miguel do Vale, aos poucos, aceitou a família. Alguns ainda sussurravam sobre os gêmeos adotados, mas a maior parte via amor, onde antes só enxergava escândalo. Padre Tobias batizou cada um dos filhos biológicos. Dona Esmeralda visitava a casa e dizia que Deus havia escrito certo por linhas tortas Mateus. E Maia cresceram sabendo a verdade sobre sua origem, mas chamavam Bento de pai desde o primeiro dia, porque pai é quem fica. Mateus tornou-se um jovem forte e ajudava Bento na plantação. Maia sonhava em ser professora e vivia com um livro na mão. Gabriel era tranquilo como o pai. Helena tinha o espírito aventureiro da mãe. Sofia era a mais nova e a mais falante da família. A casa era barulhenta, caótica, viva, perfeita do jeito imperfeito que o amor permite 20 anos depois. Bento sentado na varanda, agora com 62 cabelos grisalhos, corpo marcado pelo trabalho, olhava os netos correndo pelo quintal. Aurora sentou ao lado com 39 anos e marcas suaves no rosto. No que está pensando, Bento? Ela perguntou nele. Bento respondeu pensando em Lívia. Aurora não se ofendeu, nunca se ofendia quando ele falava da primeira esposa. E o que pensou sobre ela que Lívia ficaria feliz por tudo isso? Respondeu Bento. Feliz por você, por mim, por essa casa cheia de gente. Aurora apertou a mão dele. Gosto de pensar que ela foi quem nos colocou no caminho, um do outro, como um último presente. Bento olhou para Aurora e viu tudo de novo. A jovem assustada diante do lampião, a mãe desesperada segurando 2 bebês, a mulher que enfrentou a vila inteira, a companheira que trouxe luz ao escuro. Você sabe que eu te amo, não sabe? Sei, ela respondeu. E você sabe que eu também amo você. Como isso aconteceu? Bento murmurou. Como fomos parar aqui, assim felizes? Quando tudo parecia impossível, às vezes Deus coloca pessoas no caminho, não por acaso, mas porque precisamos ser salvos. E às vezes, ao salvar alguém, a gente acaba salvando a si mesmo. Eles ficaram ali em silêncio, vendo o sol descer atrás das árvores, as vozes das crianças no quintal, o cheiro de pão vindo da cozinha. Bento finalmente entendeu. Felicidade não é o que a vida dá,
é o que a gente escolhe construir. Mesmo quando o coração está quebrado, era um barraco que virou casa, uma desconhecida que virou família, um homem que queria morrer por dentro e aprendeu a viver de novo, uma história que começou com perda, dor e silêncio e terminou com riso, crianças e amor multiplicado. E essa foi a história de Bento e Aurora, dois destinos partidos que se encontraram no lugar mais improvável. Você acha que foi destino ou acaso? Deixa sua opinião nos comentários e se essa história te tocou, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a próxima história já está pronta para te emocionar também. Elias acordou antes do sol nascer, como fazia desde menino, mas naquela manhã algo era diferente. Ele não estava sozinho no silêncio do barraco, e isso mexia mais do que gostaria de admitir. A fogueira da noite anterior ainda soltava um fio de fumaça, e ao lado dela, Amélia dormia sentada, com Miguel e Maria nos braços, como se tivesse medo de fechar os olhos e perdê-los. Elias ficou parado, observando, tentando entender em que momento a vida dele saiu do trilho que ele mesmo tinha construído. Ele havia comprado aquele barraco para sofrer em paz, mas agora havia encontrado alguém sofrendo muito mais. Pegou o cantil e saiu para buscar água no riacho próximo, repetindo para si mesmo que tudo aquilo era temporário. Mas por dentro, ele já sabia que estava mentindo. Quando voltou com o balde cheio, Amélia abriu os olhos assustada, como um animal que aprendeu a sobreviver fugindo antes de confiar. Calma, ele disse, não vou tirar nada de você. Ela ergueu o olhar devagar, como se ainda não acreditasse que aquilo não era um sonho. Eles comeram em silêncio, o pão duro que restava e um pouco de leite que Elias havia trazido da fazenda. Era pouco, mas para Amélia parecia um banquete. Os bebês mamavam com tanta fome que o som ecoava mais alto que o vento do lado de fora. Se quiser, pode ficar até encontrar outro lugar, Elias disse, sem olhar diretamente para ela. Amélia quase deixou o pão cair da mão quando ouviu aquilo. Eu ajudo no que precisar, eu limpo, cozinho, faço qualquer coisa, ela respondeu rápido, como quem implora por permissão para existir. Elias apenas assentiu e saiu para trabalhar, fingindo que era só mais um dia comum. Mas enquanto ele cortava lenha, algo o inquietava sem parar dentro do peito. Na fazenda, todos o chamavam de forte, mas ele sabia a verdade. A força dele tinha morrido no mesmo dia que a esposa foi enterrada. Agora, naquela clareira esquecida, um choro de bebê e uma mulher exausta estavam obrigando o coração a bater de novo. Ao cair da tarde, Elias voltou com mais lenha e encontrou o barraco diferente. O chão havia sido varrido, os trapos transformados em pequenos ninhos cobertos com panos limpos e as roupas das crianças estavam estendidas em galhos como bandeiras de esperança. Amélia estava lavando panelas na beira do barranco, ajoelhada no barro, com o rosto iluminado pelo pôr do sol. Você não precisava fazer nada disso, Elias disse. Eu precisava sim, ela respondeu sem levantar os olhos. Se eu não fizer nada, eu lembro de tudo que perdi. Elias sentiu um golpe invisível no peito, porque aquela frase era dele também. Foram assim os primeiros dias, estranhos, silenciosos, carregados de uma dor que não se falava, mas que os dois reconheciam no olhar um do outro. Miguel e Maria, aos poucos, pararam de chorar o tempo todo, como se entendessem que agora havia teto, comida e alguém que os defendia. A cada amanhecer, Elias dizia para si mesmo que ela iria embora em breve. Mas toda noite, ele já sabia que não iria deixar. Na quarta manhã, ao voltar da fazenda com mantimentos, Elias ouviu algo que não ouvia havia muito tempo. Riso de criança. Os bebês gargalhavam enquanto Amélia soprava farinha no ar, transformando a poeira velha do barraco em neve improvisada. Elias parou na porta, sem ser visto, e algo dentro dele cedeu, como uma represa antiga que finalmente trinca. Não era piedade, não era caridade, era o começo de um laço que nenhum dos dois pediu,
mas que já existia como se tivesse sido escrito antes deles nascerem. E nessa noite, enquanto Amélia dormia com os gêmeos encostados no peito, Elias ficou acordado olhando o teto, percebendo que algo inevitável estava acontecendo. Pela primeira vez desde a morte da esposa, ele queria viver um dia seguinte. Elias começou a dividir os dias entre o trabalho na fazenda e a reforma do barraco, mas algo estava mudando sem que ele percebesse por completo. Não era mais só um abrigo para fugir do mundo. Agora era um lugar onde alguém o esperava. Quando chegava carregando comida, lenha ou ferramentas, Amélia sempre levantava os olhos com um alívio que dizia mais do que qualquer palavra. Ela ainda tinha medo, era visível, mas pela primeira vez, desde que fora expulsa de casa, ela não estava lutando sozinha. Numa tarde de chuva fina, os gêmeos dormiram ao mesmo tempo, exaustos depois de horas brincando com gravetos e latas velhas. Elias entrou com um embrulho de pano e o deixou sobre a mesa improvisada. "Trouxe isso para vocês", ele disse. Amélia abriu o pano e encontrou 2 pares de roupa de bebê, velhas, mas limpas e melhores do que os farrapos que tinham. Ela passou a mão devagar sobre o tecido, como se não acreditasse que algo tão simples pudesse ser para ela. "Por que está fazendo isso?" ela perguntou com sinceridade, não com desconfiança. Elias demorou para responder, porque ainda estava aprendendo a traduzir o que sentia. "Porque vocês estavam com frio", ele disse, mas os olhos disseram outra coisa. Amélia abaixou a cabeça, sentindo o choro chegar, mas se segurou. "Ninguém nunca pensou em mim assim", ela disse baixinho. Elias olhou para fora, como se o céu cinzento pudesse dar alguma resposta. "Talvez ninguém tenha olhado direito", ele murmurou. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era um silêncio que unia, como 2 feridos que descobrem que têm o mesmo corte. No dia seguinte, Elias encontrou Amélia ensinando as crianças a bater palmas. Ela cantava baixinho, uma canção que claramente lembrava algum pedaço da vida antes da dor. Os bebês batiam as mãos erradas, mas riam com o som, como se o mundo fosse simples de novo. Elias parou observando. "Você canta bem", ele disse, tentando disfarçar o tom de surpresa. "Eu cantava quando era menina, antes de tudo dar errado", ela respondeu. Ela disse sem vitimismo, só com verdade. "O que deu errado?", ele perguntou. Amélia olhou para ele e foi a primeira vez que respondeu sem medo, sem esconder. "Fui amada até deixar de ser útil", ela disse. "Esse tipo de amor não dura", Elias respondeu. Ela ergueu os olhos e naquele momento os 2 entenderam que tinham vivido perdas diferentes, mas com o mesmo gosto amargo. Quando a noite chegou, o vento soprou forte e o barraco gemeu como se fosse desabar. Amélia acordou assustada com o barulho e se encolheu, instintivamente protegendo os bebês. "Calma", Elias disse da outra cama. "Não vai cair." Mas ela tremia, e ele percebeu que o medo dela não era da madeira nem do vento, era de tudo que já tinha desmoronado antes. Ele se levantou e puxou o cobertor que ela usava, cobrindo também os 2 pequenos. "Agora tá melhor", ele disse. Amélia olhou para ele como quem vê algo impossível. Você não vai me mandar embora, vai?" Ela perguntou com a voz frágil. Elias não respondeu de imediato. Mas naquele instante, ele soube que já tinha dado sua resposta muito antes de ouvi-la em voz alta. Ele só disse, "Não hoje", mas por dentro ele já sabia que seria nunca. Na manhã seguinte, ao cortar madeira, Elias percebeu que já falava "nós" sem perceber. "Nós vamos precisar de mais pano. Nós vamos ter que cavar um buraco maior para guardar a água. Nós precisamos pensar no inverno." E quando percebeu, já era tarde. Eles não eram mais 2 desconhecidos tentando sobreviver. Eles eram uma casa que ainda não tinha sido construída, mas já existia. E foi numa tarde de céu limpo, quando o sol batia direto na terra vermelha, que Amélia finalmente contou o que nunca tinha dito em voz alta desde que foi expulsa de casa. Elias estava ajeitando o telhado, martelando tábuas novas que ele mesmo havia serrado, quando ouviu a voz dela atrás dele. "Posso te perguntar uma coisa?", ela disse. Ele desceu da escada, limpou as mãos na calça e apenas respondeu, "Pode."
por que você não me pergunta nada? Ela disse com a voz baixa, mas firme. Sobre quem eu era, sobre por que fui parar aqui, sobre por que ninguém me quis. Elias percebeu que ela não estava reclamando, estava sangrando. Falo quando você quiser falar, ele respondeu. Ela respirou fundo, como quem decide pular de um penhasco. Eu tinha um noivo, disse ela. Tinha um vestido, uma data, e o pai dos bebês era ele. Elias não perguntou nada, só esperou. O casamento nunca aconteceu. Quando descobri que estava grávida, ele sumiu. E meus pais me botaram para fora como se eu fosse doença. Minha mãe chorou, mas não me defendeu. Meu pai disse que eu era vergonha, que meu nome não entrava mais na casa. Então eu andei até este barraco e esperei morrer devagar. Ela disse tudo olhando para o chão, como se ainda estivesse naquele dia. Elias sentiu o coração pesado, mas não com pena, com indignação. Ninguém nasce sabendo ser mãe, ela continuou. Eu só segurei os dois e prometi que não ia deixar eles passarem pelo que eu passei, mas eu não sei quanto tempo eu ia aguentar. Eu já estava pensando em sumir com eles juntos. A voz falhou. Elias deu um passo à frente e colocou a mão no ombro dela. Você não ia sumir, você só não tinha ninguém para te puxar de volta. Agora tem. Ela olhou para ele como quem tenta acreditar, e ainda tem medo de acreditar. Foi a primeira vez que Elias não desviou o olhar. E foi a primeira vez que ela não desviou também. Na semana seguinte, alguém da vila finalmente descobriu o que ninguém devia ter visto. Um tropeiro que passava pela estrada notou fumaça, ouviu risos de crianças no barraco abandonado e comentou na venda. Tem gente morando lá. E não é o Elias sozinho. Tem mulher e tem bebê lá dentro. Foi o suficiente para a língua da vila acordar. Em um dia, era boato. Em 2, era certeza. Em 3, já haviam dado um nome para a história. O viúvo enlouqueceu e agora vive com uma desconhecida. Foi o começo da perseguição, dos olhares tortos, das palavras que chegam antes das pessoas. Mas Elias só descobriu quando precisou ir à vila comprar mantimentos. E então, diante de uma roda de gente e de um silêncio pesado demais, alguém perguntou: Isso é verdade, Elias? Você está morando com uma moça e com 2 filhos que não são seus? Ele olhou para todos e sentiu o sangue esquentar. Mas o que disse foi simples, firme e sem medo. É verdade que estou cuidando deles, e é verdade que não vou abandoná-los. A resposta não terminou o problema. Começou outro, porque agora ele ia ter que escolher: viver como se nada tivesse acontecido, ou assumir o que já era verdade dentro dele, antes mesmo de perceber. E naquela mesma noite, enquanto Elias amarrava o cavalo no quintal, Amélia já estava com a trouxa pronta, os bebês enrolados em pano grosso, e um olhar que ele já tinha aprendido a reconhecer: o olhar de quem vai fugir antes que alguém mande. Ele entrou no barraco e viu tudo arrumado de forma silenciosa demais. Vai embora? Ele perguntou. Ela não respondeu de imediato, só ajeitou a alça da mala, como quem já sabe que dói mais se falar. Não vou deixar você perder tudo por minha causa, ela disse. A vila inteira te respeita. Vão acabar com isso se eu ficar. Elias respirou fundo, apoiou as mãos na mesa e disse: Quem disse que eu quero respeito de gente que nunca me estendeu a mão? Amélia abaixou a cabeça, apertando os bebês mais forte. Você me deu abrigo, Elias. Mas eu já sei o que acontece quando uma mulher ocupa um espaço que o mundo diz que não é dela. Elias se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal arisco que aprendeu a sobreviver só na dor. Você não ocupa espaço nenhum, ele disse. Você pertence a algum. Ela piscou, como se aquilo fosse impossível de acreditar. Eu não quero ser motivo de fofoca. Você não merece isso. E então Elias respondeu a frase que mudaria tudo. E nem ele sabia que já estava decidido antes mesmo de falar. Se vão falar de nós, que falem com razão. Se vão apontar o dedo, que seja para apontar para uma família, não para um pecado. Amélia o encarou sem entender. O que você está dizendo? Elias deu um passo à frente. Estou dizendo que não quero você indo embora. Estou dizendo que esses meninos têm um pai, se você deixar que eu seja. Estou dizendo que a única coisa que me faria covarde agora seria te perder. O silêncio foi tão grande que até o vento pareceu parar para ouvir. Na manhã seguinte, Elias montou o cavalo e foi até a vila. Não para pedir desculpa,
não para se explicar, mas para pedir algo que ninguém esperava. Chegou direto na porta da igreja, bateu e esperou o padre abrir. Preciso falar com o senhor. O padre cruzou os braços, severo. Veio confessar o pecado, Elias. Elias respirou fundo. Não, vim pedir o casamento. O padre ficou imóvel por um segundo inteiro, um segundo que parecia um século. Você quer se casar com essa moça? Quero, mas isso exige proclamas. 3 domingos seguidos, até que todos saibam. Elias respondeu com calma, mas com uma firmeza que não se compra. Todos já sabem, padre. Só falta abençoar o que já existe. O padre ficou em silêncio. Não era comum ver um homem assumir algo que o mundo mandava esconder. Vai ser criticado, vai perder apoio, vai carregar esse julgamento por anos. Elias olhou para ele sem piscar. Eu já enterrei metade da minha vida uma vez. Não vou enterrar a outra metade por medo da boca de ninguém. O padre fechou os olhos por um instante. Quando abriu de novo, a resposta saiu lenta, mas saiu. Volte domingo. Eu vou fazer o casamento. Quando Elias chegou de volta ao barraco, Amélia ainda estava com os meninos no colo, pronta para ir embora. Ele entrou, colocou o chapéu na mesa e disse apenas: domingo a gente casa. Amélia demorou para entender, depois demorou mais para acreditar, e só depois demorou ainda mais para conseguir respirar. Você tem certeza? Elias se aproximou, com a voz baixa, mas firme como a madeira que ele mesmo serrava. Tenho. E se você disser sim, ninguém te expulsa de lugar nenhum nunca mais. Amélia começou a chorar, não como quem sofre, mas como quem é libertada. E foi naquele momento, antes da cerimônia, antes das alianças, antes de qualquer testemunha, que ela finalmente acreditou que o amor não tinha vindo para salvá-la, tinha vindo para reconhecê-la. O domingo amanheceu com o sino da capela ecoando pelas colinas, como se a própria terra soubesse que aquele dia não era comum. A vila inteira parecia acordar mais cedo, movida pela curiosidade disfarçada de devoção. Homens barbeados demais, mulheres com véus novos, crianças espiando entre as colunas da igreja. Era o casamento que ninguém acreditava que aconteceria. O viúvo Elias, o homem respeitado que vivia sozinho desde a morte da esposa, ia se casar com uma moça sem nome, sem família e com 2 bebês nos braços. Quando ele chegou, vinha de roupa limpa, mas antiga, o mesmo terno do funeral da mulher que amou. Os olhos firmes, o andar calmo e o coração pulsando como se cada batida dissesse: é agora ou nunca mais. Amélia chegou minutos depois, de vestido simples e flor branca no cabelo. Os gêmeos dormiam no colo, e mesmo cansada, ela parecia em paz. Pela primeira vez, o medo não estava na frente. O padre Silvério esperava no altar, sério, mas com um brilho contido de quem entende quando o destino muda de rota. Os murmurinhos cessaram quando Elias pegou a mão dela. As palavras do padre se perderam em meio à respiração contida da igreja. E quando ele perguntou: Elias, aceita esta mulher? A voz dele saiu firme, sem hesitação. Aceito. Depois veio o dela, trêmula, mas sincera. Aceito. Não houve anéis, nem música, mas houve silêncio. O tipo de silêncio que só existe quando o mundo inteiro se curva diante do que é verdadeiro. Quando o padre os declarou marido e mulher, ninguém aplaudiu. Mas Elias sorriu, e o sorriso dele foi o suficiente. Ele beijou a testa de Amélia com a mesma delicadeza de quem beija a vida depois de enterrá-la uma vez. E ali, diante de quem duvidou, eles começaram de novo. Na saída, o vento soprou pelas janelas da igreja e levantou o véu simples dela. Alguns chamaram de coincidência, mas quem olhou direito jurou ter visto um raio de luz atravessando o vitral e caindo sobre os 4, o homem, a mulher e as 2 crianças. Como se o céu tivesse decidido, enfim, abençoar o que a terra havia condenado. Na volta, Elias guiava a carroça devagar, e Amélia, com os filhos dormindo no colo, olhava a estrada e dizia: parece um sonho. Elias respondeu: não é sonho, é recomeço. O barraco apareceu ao longe, o mesmo que um dia cheirava a abandono, e agora cheirava a pão, lenha e esperança. Quando chegaram, ele desceu, abriu a porta e disse: bem-vindos à casa. Amélia parou, olhando o chão batido e as paredes simples, e respondeu: não é casa, Elias, é lar.
Naquela noite, o fogo na lareira estalava devagar. Os bebês dormiam. Ela costurava, ele esculpia algo em madeira. De vez em quando trocavam olhares curtos, mas cheios de tudo o que as palavras não sabiam dizer. E quando ela ergueu o rosto e viu o que ele fazia, 2 pequenos brinquedos de madeira idênticos, um para cada filho. Ela sorriu. Foi o primeiro sorriso sem dor em muito tempo. Elias se aproximou, sentou-se ao lado dela e disse: "Acho que agora a casa tem barulho de vida." Ela olhou para o fogo e respondeu, e o coração também. Lá fora, o vento soprava como quem contava segredo para as árvores. E lá dentro, 2 sobreviventes que não pediram nada ao mundo aprenderam o que o mundo nunca ensinou: que às vezes recomeçar é o milagre mais silencioso que existe. Anos se passaram como quem folheia um livro sem perceber que está perto do fim. A pequena casa de madeira, que um dia foi abrigo improvisado, virou morada cheia de risos, passos apressados e cheiros de comida boa vindo do fogão a lenha. Os gêmeos cresceram. Miguel, o mais quieto, herdou o jeito sério de Elias. Vivia observando o mundo como se estivesse sempre aprendendo algo que ninguém via. Marina, a mais curiosa, falava antes de pensar e perguntava antes de temer. Elias costumava dizer que ela nasceu com 2 sóis dentro do peito. Amélia, agora com o rosto marcado por rugas que não eram de tristeza, mas de tempo vivido, nunca deixou de ter aquele brilho nos olhos. O mesmo brilho da noite em que entrou pela porta e chamou o barraco de lar. Quando as crianças completaram 8 anos, Elias decidiu construir uma varanda maior para caber o futuro, como ele dizia rindo. E todo mundo sabia que naquela casa ninguém pedia permissão para ser feliz, apenas vivia. Os boatos da vila foram morrendo com o tempo. Alguns porque perceberam que haviam julgado demais. Outros porque, diante de amor tão teimoso, não tinham mais o que dizer. E o padre Silvério, que um dia condenou o casamento, batizou 2 filhos biológicos que vieram depois, Aurora e Vicente. E cada vez que Elias segurava um recém-nascido no colo, parecia tocar o milagre de estar vivo pela segunda vez. 25 anos depois, o campo continuava verde, mas Elias já não subia escadas com a mesma força. Os cabelos eram brancos, os passos lentos, mas ele sempre encontrava um jeito de chegar até a varanda antes do pôr do sol. Sentava na cadeira de balanço e assistia seus netos correrem pelo quintal. Miguel havia tomado o lugar dele na terra. Marina se tornou professora na vila, ensinando leitura para crianças que cresciam como ela, com mais coragem que oportunidade. Aurora se casou com um músico. Vicente dizia que viajaria o mundo, mas sempre voltaria para o mesmo chão onde aprendeu a andar. Amélia, já com os cabelos presos num coque prateado, sentava ao lado do marido todas as tardes, como se o relógio só funcionasse quando eles estavam juntos. Elias olhava para ela e sempre pensava a mesma coisa: a vida me devolveu mais do que me tirou. Naquele ano, no começo da primavera, ele acordou antes do sol nascer, como fazia quando era jovem. Foi até a mesa, escreveu uma carta curta, dobrou com cuidado e deixou ao lado da xícara de barro. Depois, caminhou devagar até a varanda, sentou-se, respirou fundo e ficou olhando o céu ficar dourado. Quando Amélia acordou e o encontrou ali, com os olhos fechados e a expressão tranquila, soube que ele tinha ido embora do jeito que sempre quis, em casa, em paz, e depois de ver tudo florescer. Na carta havia só uma frase escrita com a caligrafia lenta dos últimos anos: "Obrigado por ter me ensinado que o amor não tem idade, só destino." Amélia fechou os olhos, deixou as lágrimas caírem e sorriu com o coração em silêncio, porque sabia que ele não foi embora, só mudou de lugar, e que tudo o que construíram juntos continuaria ali, vivo, nas paredes, nas mãos dos filhos, nos olhos dos netos, no chão onde um barraco virou lar. Se essa história te tocou, comenta. O amor recomeça onde a dor achou que seria o fim. E se quiser mais histórias como essa, já se inscreve no canal. Ainda tem muita vida para contar.